Se tem algo difícil na trajetória do investidor é quando de fato a queda drástica numa ação deve te preocupar. Isso não é tão fácil quanto parece. E aqui a gente vai exemplificar com o caso mais recente e emblemático da Bolsa de Valores brasileira, Banco do Brasil. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E é claro que a teoria geralmente está bem longe da prática. Por quê? Porque na teoria parece fácil. Se uma ação caiu muito, de duas uma, ou é uma grande oportunidade, ou ela perdeu o fundamento. Mas e aí? Ninguém te diz com detalhes como saber distinguir essas duas situações. Não é tão simples quanto parece. Pode ser até simples, olhando assim num primeiro momento, mas não é nada fácil. Mas eu tô aqui para tentar te ajudar um pouco com essa questão, uma questão muito importante. E o Banco do Brasil é o caso mais óbvio, porque está mais recente na nossa memória. E o Banco do Brasil, como eu falei, vem caindo nos últimos 12 meses. Só que a queda mais forte foi desse ano. A queda no ano parece não ser tão alta, 11,62% até então. Acontece que a ação chegou a ser negociada próximo dos R$ 30. E aí então a gente está falando de uma queda de quase 30%. Arredonda aí para 30% de queda. É uma queda bastante relevante para um banco que já é consolidado no mercado, tem mais de 100 anos de história, tudo aquilo que você já sabe. E não bastasse isso, praticamente de forma semanal, após a publicação do resultado do primeiro trimestre, novos relatórios saem. O último que saiu e gerou um pouco de rumor no mercado é o do Banco Safra, que prevê um lucro para o segundo trimestre inferior a 5 bilhões de reais, o que representa uma queda de mais de 50% se você compara com a projeção anterior de 9 bilhões. Então, existe uma queda bastante drástica para o segundo trimestre. Mas, se as casas de análise já identificaram isso, é provável que o banco não caia muito mais do que o patamar atual. Mas ninguém sabe. Mas aqui não é esse o grande ponto. O grande ponto é, e aí o Banco do Brasil é só um exemplo, que aí você vai tentar expandir para os demais casos, porque na sua trajetória de investidor de longo prazo, você vai acabar lidando com esses casos de boas empresas em queda. É evidente que quando a gente está falando de uma empresa ruim, é muito mais fácil identificar quando a queda é uma cilada. Empresa ruim. Pô, olha a história da empresa, só prejuízo. Vamos pegar um exemplo? Braskem, empresa ruim. Então quando ela cai muito, a dúvida de que não é nada uma questão de oportunidade ali? Você tem alguma dúvida disso? Agora, empresa boa como o Banco do Brasil, ou qualquer outra, aí você fica na dúvida. Bom, Luan, beleza. Diante disso, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo não é sair comprando. Eu vi muita gente esvaziando caixa. Ah, não, caiu, vou comprar. Eu não tenho bola de cristal. Isso está errado. Isso está errado. Primeiro porque você não tendo bola de cristal, como que você sabe que esse é o melhor momento para comprar? Como você sabe que a ação não vai desabar muito mais do que aquilo? Você fez as contas? Você fez o cálculo? Você fez uma análise mais minuciosa? Então você não teve calma. Primeiro que você já tem um atributo importantíssimo para investidor de longo prazo, que é a coragem para comprar quando ninguém quer. Isso você mostrou que tem ao comprar Banco do Brasil na primeira queda, que foi de 14% pós-publicação de resultado. Beleza, está certo. Você conseguiu superar o medo de comprar bons ativos no caos. Só que ao mesmo tempo, será que você teve a paciência de analisar o seguinte: olha, não tenho bola de cristal, mas usando minimamente as técnicas de valuation, de acordo com o que aconteceu com essa empresa, até onde uma projeção mais conservadora ela poderia cair? E aí sim eu fazer um aporte mais considerável nesses momentos. Até porque o seu dinheiro é limitado, então é preciso ter esse tipo de cautela. É o que eu falei e o pessoal me enchendo o saco, mas se você tivesse me ouvido, você estaria comprando talvez hoje, ou como eu trago para os membros da comunidade Formação Mira Investing, onde você pode acompanhar o progresso da minha carteira de investimentos aqui do Investidor 10, além de ter análise cuidadosa de ativos em vídeos exclusivos, e o meu treinamento Formação Mira Investing, você saberia. Se tiver interesse, obviamente, conheça a nossa comunidade aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, em uma assinatura que cabe no seu bolso e que você pode cancelar a qualquer momento sem burocracia. Então, beleza, entendi isso tudo, Luan. Mas qual o primeiro passo? Ter calma. Já te dei a dica aqui. Respirar. Aconteceu? Beleza. Respirar. Não vou sair comprando e vou entender. Vou ler. Vou buscar
uma análise mais cuidadosa. O mercado está aí para te dar oportunidades o tempo inteiro, então não precisa se afobar e sair comprando a qualquer preço. Calma, o Brasil é um mercado muito volátil. E lembre-se, o comportamento dos mercados é basicamente um reflexo do comportamento humano. E o comportamento humano geralmente é feito de extremos, o extremo da ganância e do medo. Então, ciente disso, e esse é um padrão que dá para ser reconhecido dos extremos, de como a psicologia humana e dos mercados constituem-se em um pêndulo que vai para os extremos, então eu posso supor que, ao fazer os meus cálculos, uma ação pode cair minimamente até tal patamar, diante da nova projeção, beleza? Mas beleza, então primeiro você tem calma, faz a análise e faz as contas. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, entender se essa queda decorre de um problema estrutural ou interno à empresa, ou se decorre de um problema conjuntural ou externo à empresa. O que eu quero dizer com isso? É um problema da porta para dentro da empresa ou é um problema de fora, da macroeconomia, da taxa Selic, por exemplo? E aí? É isso que você tem que tentar identificar. O problema é estrutural ou conjuntural? Isso é muito importante, mas muito importante. Porque assim você vai saber, eu tenho que voltar os meus olhos para o mercado como um todo, e aí é muito mais fácil de você identificar se é oportunidade ou não, ou ter uma análise e um acompanhamento mais cuidadoso com aquela empresa em específico. E aí, um primeiro indicativo para você saber se o problema é estrutural ou não, é você comparar com os concorrentes da empresa na bolsa de valores. Então eu vou olhar, os concorrentes do Banco do Brasil sofreram tanto assim no mesmo período? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa queda de Banco do Brasil, no mesmo período, a comparação precisa ser adequada, banana com banana. Beleza, no ano, o Banco do Brasil caiu 11,62%. E o Itaú subiu 25%. E o Bradesco subiu 40%. E o Santander subiu 16%. E o Banrisul subiu quase 11%. Então o problema não é o quê? Conjuntural. Porque os demais bancos que operam de maneira similar ao Banco do Brasil, eles subiram nesse ano. E quando que foi um problema circunstancial? Ano passado, com o dólar indo a 6,30 e o pessoal bastante pessimista. Ó, o que aconteceu no ano passado? O Banrisul chegou a cair mais de 23%, o Santander chegou a cair mais de 25%, o Bradesco chegou a cair 27% para 28% e o Itaú chegou a cair seus 20%. E o Banco do Brasil também caiu seus 17%. Então, fica claro para a gente que no ano passado, a questão se era oportunidade ou não era muito mais óbvia, e era oportunidade. Por quê? Porque o problema era externo ao setor bancário. Agora não, a gente está tendo um ano de subida do setor bancário, ao passo que o Banco do Brasil está em queda. Então sim, esse é o tipo de queda que deve não te deixar maluco. Não é porque caiu eu vou comprar, assim como também não é porque caiu eu vou vender, perdeu os fundamentos. Não, mas aqui, como há essa disparidade com as demais ações do setor bancário, eu preciso ter uma atenção mais redobrada nesse caso. Isso aconteceu há 3 anos com o Bradesco, em que o Bradesco sofreu muito, mas muito, e aí a gestão teve que agir. Só que, você precisa entender, beleza, entendi que a queda do Banco do Brasil foi específica, foi estrutural. Mas qual o problema que está afetando hoje o banco? Qual que é o problema? E aí você identifica lendo os relatórios trimestrais. Por isso a importância de você ler cuidadosamente os relatórios. E na área de membros a gente ajuda muito com isso. Então, olha o passo a passo que você deveria ter seguido para poder fazer aportes mais inteligentes ou simplesmente parar de aportar. Tudo isso faz parte de um conjunto de atributos do investidor inteligente. Por isso, então você iria parar, ficar tranquilo, analisar, fazer contas, entender se o problema é estrutural ou não e entender qual é o problema. E no caso, você saberia, fazendo todo esse passo a passo, que é a inadimplência. O último relatório do Banco Safra ainda disse o seguinte, olha, o problema não é só o agronegócio, a inadimplência subindo no agronegócio, como também em empréstimos empresariais. Então a inadimplência cresceu como um todo praticamente no Banco do Brasil. E é por isso que o resultado será decepcionante, provavelmente, no segundo trimestre. Lembrando que o resultado será publicado no dia 13 de agosto e nós iremos comentar para os membros. Pois bem, então hoje eu tenho um problema de inadimplência. E agora? O que eu devo esperar do Banco do Brasil? E aí você vai agora analisar o histórico da gestão. A gestão já enfrentou esse tipo de problema, especialmente no agronegócio, que passa por ciclos. Então o Banco do Brasil é uma boa empresa, mas é uma empresa que tem como fragilidade pontual esses ciclos
negativos do agronegócio. Sem falar que tem outros problemas aí também. Com essa taxa de juros muito alta, fica difícil para um juiz em recuperações judiciais negar a recuperação. E aí, obviamente, existe um mercado que vai acabar se beneficiando disso, de recuperações judiciais. Então agora, o que você tem que analisar? Acompanhar. A gestão vai agir de modo a combater a inadimplência? O que o Bradesco fez? E agora o mercado está olhando a recuperação da rentabilidade, que a gente mede pelo ROI. O Bradesco fez o quê? Ele passou por uma reestruturação, ficando mais conservador na concessão de crédito, mais restritivo. E isso está produzindo frutos. Então, o que o Banco do Brasil tem que fazer agora? Com a inadimplência ainda crescente, não só no agronegócio, ele precisa ser mais restritivo. E, consequentemente, ele não vai conseguir crescer a carteira de crédito como ele pensava. Mas não é um momento para crescimento, é um momento para recuperação da qualidade do crédito. E isso você vai ter que acompanhar com o trabalho da gestão. Alguns sinais já vêm sendo positivos, como uma menor concessão de crédito para o Plano Safra, como uma certa insatisfação dos produtores rurais no sentido de agora está mais difícil de conseguir crédito no Banco do Brasil. Infelizmente, é o que é necessário para combater a crise de crédito que está acontecendo no Banco do Brasil. Ah, Luan, mas se a gestão do Banco do Brasil, historicamente, já sabe que isso pode acontecer em dados momentos, por que eles não foram mais conservadores? Eles decidiram correr mais risco. Pode ter sido imprudência do Banco do Brasil? Pode ter sido. Isso acaba acontecendo. Mas lembre-se do seguinte, o Brasil é um país com muita instabilidade. Quem poderia imaginar Selic a 15% de modo tão acelerado assim? Mas infelizmente é assim que funciona. O banco deveria ter sido mais conservador. A gente precisa reconhecer isso. O cisne negro faz parte da nossa vida. Só que em tempos de normalidade a gente ignora. Por isso que o Nassim Taleb é tão importante. Mas colocando isso de lado, sim, mas beleza, agora é analisar como que a gestão vai reagir a tudo isso. Se eles começarem a dar continuidade em concessões de crédito agressivas, aí, meu amigo, pode ser que o banco tenha perdido fundamento. E a gente vai analisar isso através do ROI. Se vai para os próximos anos, 2, 3 anos, vai haver uma deterioração, uma recuperação do ROI. Então é isso que você vai ter que monitorar agora. E analisar o banco, as suas ações poderiam cair até qual patamar? Eu já falei sobre isso em diversas oportunidades. E sim, a ação poderia cair abaixo de 20. As pessoas ficam incrédulas com essa história de bola de cristal. Não é isso. É só fazer conta. Já falei em diversas oportunidades. O objetivo desse vídeo não é esse. Mas note o seguinte, isso é importante também. Boas empresas também passam por crises, por momentos difíceis. Mas a postura do investidor inteligente é essa. É o quê? Entender o problema e acompanhar o problema. Como você não tem acesso aos diretores da empresa, nem aos conselheiros, você tem acesso, talvez até de maneira mais efetiva, aos relatórios, às teleconferências de resultados. Isso você tem. Por isso que não dá para diversificar tanto a carteira também, senão você não consegue acompanhar tudo isso. Mas isso é tema de outro vídeo, já até falei em outro vídeo. E olha só, eu vou te dar um exemplo emblemático de boa ação que deu um retorno espetacular no longo prazo que passou por problemas. No exterior, Amazon. Olha o retorno de longo prazo da Amazon, 250.000%, você não está vendo errado. Só que é uma ação que em 20 oportunidades, 20 vezes, caiu 50%. O exemplo mais recente foi esse aqui da pandemia, né? Tudo bem, esse aqui foi um exemplo que foi conjuntural, pandemia. Mas ainda assim, é o seu patrimônio caindo aí seus 50%. E ao longo do tempo, isso foi uma verdade com a Amazon, até depois ter essa supervalorização. Então, isso vai acontecer com boas empresas. Para resumir, qual a postura do investidor? Inteligente. A ação está caindo muito. O Banco do Brasil caiu seus 30%. Sim, o problema é estrutural ou conjuntural? A gente viu que é estrutural, é interno ao Banco do Brasil. Só ele está sofrendo com isso nesse momento. Qual o problema central a ser superado? Inadimplência no agronegócio e em crédito empresarial. Como a gestão vai fazer para combater esse nível de inadimplência? Agora o seu trabalho é acompanhar isso aqui e só fazer aportes maiores. Pode até comprar um pouquinho, né? Isso aí não vai prejudicar o seu dinheiro, mas fazer aportes maiores quando a ação chegar num nível de estresse muito grande e analisando o resultado. Se a empresa está passando uma mensagem de combate à inadimplência. Senão, não dá. Senão, não dá. Aí ia deixar a ação de quarentena para acompanhar os próximos resultados e ver qual vai ser o trabalho da gestão. Se a gestão agir em modo contrário, aí talvez seja o caso de reduzir posição até sair. Mas olha, é muito cedo para falar isso. É muito cedo. Cedo demais. Só estou te dando aqui qual é o horizonte que você deve ter como investidor de longo prazo e como você deve acompanhar. Isso a gente está falando de 2 anos à frente. Você viu com o Bradesco, levou uns 3 anos para começar uma recuperação mais efetiva. Então, espera aí. 2 anos de acompanhamento. É assim que vai funcionar. E volto a repetir, Banco do Brasil não perdeu fundamentos, mas a situação não está boa. A situação não está boa. A qualidade de crédito da carteira do Banco do Brasil.
Agora é o trabalho da gestão e a gente acompanhando por aqui. Luan, você acredita que a gestão é capaz de reverter isso? Sim, isso aconteceu no passado. Mas também não sou um otário de achar, com certeza a gestão vai fazer. Para de ser besta, de ser crédulo demais. Vai ter bom senso. Não é porque um banco existe há 200 anos que, com certeza, 100% de certeza, que ele vai superar essa crise. Isso é ser responsável com o seu dinheiro, beleza? E mais um detalhe, nesse momento, o ideal é que a gestão pague até menos dividendos. Então, você tem um carrego não tão bem remunerado nesse momento. E assim deve ser, porque o banco tem que ser mais conservador até mesmo na distribuição de provento. Tudo isso deve ser analisado em momentos difíceis. De novo, toda boa empresa passa por momentos difíceis. Até o Banco Itaú vai sofrer em algum momento. O importante é estar ciente disso e do que fazer, como agir ou não fazer nada. O não fazer muitas vezes é a melhor coisa a ser feita. Quando a ação caiu muito, o melhor era ter analisado, feito contas e não comprado. Teria sido a melhor conduta. O não fazer, cara, é importantíssimo. Estamos conversados? Tranquilo, e isso você vai projetar para outros casos da sua carteira que vai acontecer em 20, 30 anos de acúmulo de patrimônio. Agora, alguns comentários aqui do YouTube. Para mim, um pouco do desconto na Itaúsa, um vídeo sobre Itaúsa, é por ter outras empresas no portfólio. Itaú é 93%, bastante sim, mas não é 100%. Os outros 7 ali não teriam tanto valor. Pode ser um pouco disso, mas 7% não é tanta coisa. Cocozan a R$ 4 é compra. Pô, não vou nem falar nada sobre isso aqui. Isso aqui gera muita religião. Uso o grana, é excelente. Ó, comentário aqui, o grana é bom. Luan, sendo assim, qual o preço teto para agora? Cara, plano de preço teto eu deixo para os membros. Mas a ação, se você analisar o vídeo, a ação não estaria cara. Mas é aquilo, desde que o resultado continue crescendo. Se o resultado cair, como aconteceu com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil era barato, segundo as projeções anteriores. Só que aí o resultado caiu muito, a gestão perdeu o controle das projeções, e aí hoje a ação já não está mais tão barata, mesmo com toda essa queda quanto estava antes. Que isso, Luan? Sério? Sério. Na verdade está mais ou menos no mesmo patamar ali, a 5 vezes lucro, mas olha só, precisou cair 30% para ficar mais ou menos no mesmo patamar. Então olha a importância de você não concentrar demais, não ser crédulo demais, não ser arrogante demais. Tudo isso é importante para investimento inteligente. E aqui em cima eu vou deixar esse vídeo da Itaúsa, caso você queira dar uma olhada sobre os comentários a respeito dessa ação.